nós vamos rezar com a passagem bíblica que está na primeira carta de São João, no capítulo 2, versículos de 22 a 28. A Santa Liturgia nos traz essa leitura no dia de hoje. Ora, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa o Filho tem também o Pai. Permaneça em vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Se permanecer em vós o que ouviste desde o princípio, permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevi essas coisas a respeito dos que procuram enganar-vos. Quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece convosco, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Por isso, conforme vos ensinou, permanecei nele. Agora, pois, filhinhos, permanecei nele. Assim poderemos ter confiança quando ele se manifestar, e não seremos envergonhados por ele na sua vinda. Meu querido, minha querida, ontem à noite, quando já tarde me debruçava sobre esta leitura, Padre Alessandro, verificando aqui as características de quem é de Cristo e os anticristos. Nós sabemos perfeitamente que o prefixo anti aqui significa o oposto a Cristo, que muitas vezes essa oposição a Cristo, ela está velada e escancarada. E um caminho longo da história da humanidade, os opositores de Cristo vieram enganando de forma velada, através da cultura, da arte, de tantas outras situações que foi minando a fé do coração dos filhos e filhas de Deus. Por isso, o apóstolo São João, já aqui, porque nesse tempo já existiam as heresias, ele vai escrever aos cristãos para se ficarem alertas a respeito dessas heresias que negam a pessoa de Cristo e a sua obra. Presta bem atenção. As heresias que negam a pessoa de Cristo e a sua obra. E é um vai e vem. Como o demônio é velho, não faz nada novo, ele se repete. E se repete, e se repete. E vai e vem na história da igreja. Todas as heresias vão e voltam. Não é isso, Padre Alessandro? Vão e voltam. O senhor também, que é professor da teologia, não é? Trabalha muito bem quando dá aula e fala a esse respeito. São histórias que se repetem, porque o demônio não faz nada novo. Então, o próprio apóstolo São João, aqui nesse texto, ele é testemunha ocular. Ele acompanhou Cristo até o Calvário e levou a sua mãe para casa. E então ele é testemunha ocular, ele testemunha e ele afirma que Jesus Cristo é o único que pode nos livrar do pecado e da morte. E as cartas de São João são precisas neste aspecto. E é por isso que ele tem propriedade de nos ensinar através desta palavra, através desses versículos. Na verdade, o capítulo 2 inteirinho, ele tem propriedade para nos ensinar quem é de Cristo e quem não é de Cristo. Veja, meus queridos, primeiro, quem não é de Cristo, o que acontece? Que São João diz aqui, são mentirosos.
negam o Pai e o Filho. Negar o Filho é negar o Pai, pois o Filho Jesus é a revelação máxima do Pai. Não tem como negar. Jesus Cristo é a revelação do Pai. Quem não proclama ou engana através de sutilezas a respeito da pessoa de Jesus Cristo é o anticristo. Presta bem atenção que nos nossos dias a mentira dos opositores a Cristo estão presentes na vida e na forma de muitos que vivem só para exalar esta mentira. Pensa com a oposição de Cristo e trabalha, usa as mãos para trabalhar em oposição a Cristo. Cristão precisa ser esperto e estar atento aos que pensam como o anticristo e atento aos que trabalham com o anticristo. E olha, são enganadores. São João diz aqui, os anticristo são enganadores. E essa questão do engano é uma forte característica aos anticristos que existem por aí. E o antídoto que nós temos para combater os enganadores é a nossa luta pela santidade. É não se conformar, não ser cúmplice do pecado ou dos pecados dos enganadores. E preste atenção, duas características fortes que pertencem àqueles que são de Cristo, que São João fala aqui para nós. Tem a unção de Cristo, versículo 27. Tem a unção de Cristo. O Espírito Santo nos foi derramado com o mesmo poder, com a mesma unção, o mesmo poder que gerou Cristo no ventre da Virgem Maria, a mesma unção, o mesmo poder que impeliu Cristo depois do batismo ao deserto. É esse Espírito que nós recebemos no batismo, e essa característica compõe aos que pertencem a Cristo. E a segunda característica é a confiança no Senhor, a intimidade de buscar em tudo estar na sua presença. E nós precisamos dar uma resposta na nossa vida a respeito dessas características de quem está com Cristo e quem se opõe a Ele. E se nós olharmos bem, o que está por trás de tudo isso? Na verdade, uma coisa só: a vida eterna. O que está por trás de todo o trabalho que Jesus Cristo fez ao se encarnar, ao assumir a nossa humanidade, viver, morrer, ressuscitar por nós, é a vida eterna. Eu costumo dizer lá na Antonieta, na minha paróquia, que o céu, ele não é merecimento. O céu, ele é consequência. Consequência do quê? De uma vida vivida aqui em Jesus Cristo. Você não vai para o céu porque você foi bom ou porque você fez isso ou deixou de fazer. Você vai para o céu porque o céu é a continuidade desta vida. Se aqui nesta vida você vive as coisas do céu, as coisas de Deus, consequentemente você vai para o céu. Você não precisa ter medo depois da morte. Agora, se aqui você não vive Jesus Cristo, não vive a sua palavra, não realiza as suas obras, aí a coisa fica difícil. E precisamos entender uma coisa muito importante. Jesus Cristo está intimamente ligado à sua palavra. Jesus Cristo está intimamente ligado à sua obra. E por que eu digo isso? Não adianta você abraçar Jesus e negar o Evangelho. Não adianta você abraçar Jesus e não viver a caridade, o perdão, o amor, a reconciliação. Porque aquilo que Cristo veio nos ensinar é um manual, é um instrumento que nos leva a viver a vida de Cristo em nós. Então, meu irmão, minha irmã, viver isso que hoje São João está dizendo para nós, estarmos atentos àquilo que é a verdade de Jesus, aquilo que é Jesus é verdade, é fundamental para a nossa passagem neste mundo. E se o Espírito Santo está em nós, ele tem uma missão. Qual é a missão do Espírito Santo?
nos levar à santificação. Ele é o santificador. O que significa isso? Nos fazer novos cristos. É o Espírito Santo quem tem a missão de revelar ao mais íntimo do meu coração as coisas de Deus. É o Espírito Santo que tem a missão de inspirar em mim a vida de santidade. Nesse sentido, eu preciso ser íntimo do Espírito Santo. Eu preciso ser dócil à sua voz. A palavra, como diz a Antonieta no versículo 27, quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece convosco. Ou seja, você recebeu o Espírito Santo, você vai ter o Espírito Santo por resto da vida. Mesmo que você negue a palavra, mesmo que você negue a Jesus, mesmo que você negue a fé cristã, o Espírito Santo estará aí, até você chegar na eternidade. Então ele vai precisar falar com você. Ouça a voz do Espírito Santo. Sabe aquela vozinha que vem lá no fundinho da consciência, quando a gente tem que tomar uma decisão, fazer um encaminhamento? É a voz do Espírito Santo. Aprenda a ouvir a voz do Espírito. Quem ouve a voz do Espírito Santo não se deixa enganar. Quem ouve a voz do Espírito Santo não se deixa confundir. Porque nosso Deus não nos confunde. Nosso Deus, ele é o que ele é. A verdade não muda. Podem passar os séculos, como muitos séculos já passaram, a verdade permanece. Você quer ser de Cristo? Ouça o Espírito Santo. Quer ser de Cristo? Viva a sua fé. Quer ser de Cristo? Viva a confiança em Deus. Agora, se você não quiser ser de Cristo, abandone tudo isso. Vá viver a sua vida, você tem a liberdade de viver tudo isso, mas lembre-se de que céu não é merecimento, é consequência. E se Cristo hoje, nesse tempo de Natal, nos traz essa palavra inspiradora por uma vida nova e um novo ano, é porque o Senhor ainda insiste em nos levar para a casa do Pai, numa santidade profunda já vivida aqui nesta terra. Louvado seja Deus, Padre Alessandro. É por isso que São João diz: permaneça em vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Desde o princípio nós ouvimos, lemos o que está na Sagrada Escritura, o que foi traduzido de uma forma ungida pela boca do Padre Alessandro. Nós estamos ouvindo e na nossa liberdade nós vamos escolher. E se nesta hora pedirmos o auxílio ao Espírito Santo, ele vem em nosso socorro. Ele vem em socorro à nossa pobreza, ele vem em socorro até a nossa falta de entendimento. A nossa falta de entendimento. Olha, muitas pessoas acabam caindo em um grande engano de dizer que não entende o que está escrito na Sagrada Escritura. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: mas a letra é pequena. Gente, tem Bíblia de letra grande. Eu, por exemplo, com óculos, olha o tamanho da minha. É daquela grandona. Eu tenho várias edições. Essa edição aqui a gente tem também na livraria da Canção Nova. Olha o tamanho da minha. Por quê? Porque a letra grande me ajuda. E a gente ainda grifa em colorido, como o Padre Jonas ensinou. Não tem desculpa. A palavra de Deus vai revelar quem é Jesus, vai aumentar a nossa fé, vai nos fazer crescer em intimidade com o Senhor. E o Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem em socorro, vem nos ajudar, vem ajudar a nossa mente. Eu gosto muito de rezar pedindo que o Espírito Santo venha sobre a minha mente, sobre as minhas faculdades intelectuais, sobre o meu pensamento, sobre a minha razão, a minha inteligência. Submetei a vossa inteligência à ação e ao poder do Espírito Santo de Deus. Peçamos o Espírito Santo, porque ele traz a revelação de que Jesus Cristo, ele é o Senhor, ele confirma, ele age na nossa vida. Oremos, pedimos, porque ele não nega, ele derrama. A impressão que eu tenho, Milena, é que o Espírito Santo, ele está sempre assim a postos, e quando a gente diz: vem Espírito Santo, ele vem, porque na verdade nós estamos clamando, nós estamos suplicando quem já mora em nós, quem habita em nós. Você já entendeu? Você entendeu isso? Nós estamos clamando e pedindo quem habita em nós para vir e tomar força
e ser derramado sobre nós com essa unção do céu que nos faz permanecer em Cristo Jesus. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Peçamos, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. E é isso que nós queremos te pedir, Jesus, já nesta manhã, pela força do teu Santo Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Espírito Santo, venha sobre a nossa casa, que é o nosso templo, que é o nosso corpo. Nós necessitamos de Ti, Espírito Santo. Venha incendiar a nossa alma, Espírito Santo. Onde já não há mais vida, onde já não há mais alegria, onde já não há mais esperança. Nós cremos, Espírito Santo, nós temos fé que tudo pode ser mudado pela força da oração. Tudo pode ser transformado, Espírito Santo, quando nós te clamamos, quando nós te pedimos. Vem, Espírito Santo, sobre o nosso auxílio, sobre tudo aquilo que o Senhor é capaz de fazer, de mudar, de transformar. Encha-nos, Espírito Santo, da Tua presença, porque nós precisamos muito de Ti, Espírito Santo. Incendeia a nossa alma. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Sim, Espírito Santo, gera em nós, Espírito Santo, o fervor, o amor. Faz crescer, Espírito Santo, no nosso coração a esperança. Ó Espírito Santo de Deus, trabalha em nosso coração para que possamos, Espírito Santo, crescer na intimidade com o Pai, com o Filho, contigo, Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós uma unção nova nesta hora, para adorarmos o Filho na Santíssima Eucaristia. Te pedimos essa graça, ó Espírito Santo, essa unção nova, para que o nosso coração se aqueça em desejo de adorar o Filho, escondido no véu do sacramento, Jesus nosso Senhor.
A Eucaristia, o centro e a vida da igreja. Ó Espírito Santo, leva-nos a mergulhar nesse mistério. Ó Espírito Santo, transborda em nosso coração para que de fato sejamos homens e mulheres eucarísticos, homens e mulheres adoradores, homens e mulheres que se submeta à autoridade, ao senhorio de Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador. Ó Espírito Santo, nós queremos permanecer com Cristo Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, abre o nosso entendimento, revela-nos o desejo do Pai e do Filho, Espírito Santo de Deus. E você, de onde você estiver, se você ora na linguagem dos anjos, se você ora em línguas, ora no Espírito, ora, porque a oração em línguas, esse dom que é um dom pequenininho, mas é um dom de santificação pessoal que abre o nosso entendimento, que nos impulsiona a entrar no mistério da palavra, da vontade de Deus. É um dom que humilha a nossa inteligência, mas é o dom onde o próprio Espírito vem em socorro à nossa falta de fé, em socorro às nossas palavras que não vêm, que são pobres diante da grandeza de Deus. O Espírito Santo nos socorre e intercede em favor a nós que muitas vezes não sabemos como pedir, mas com esses gemidos inefáveis o Espírito faz, o Espírito realiza. Nós queremos adorar em espírito e em verdade, adorar o Filho, adorar o Senhor, adorar Jesus Cristo. Vem Jesus, vem Jesus, o nosso coração te deseja.